pessoal! Oi, pessoal. Meu nome é Sandra. Eu sou o Cláudio. E nós somos uma família de brasileiros que mora no Canadá. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre ambiente de trabalho aqui no Canadá. Então, bora pro vídeo. A ideia desse vídeo surgiu através do comentário do Juliano Moisés, um inscrito aqui no canal. Muito obrigado, Juliano, pelo seu comentário. Muito obrigada. E nos inspirou a fazer esse vídeo, porque é um tema muito interessante e que acredito que muita gente que tem vontade de trabalhar aqui no Canadá se pergunta: como é o ambiente de trabalho no Canadá? Nós somos de áreas diferentes, então nós estamos fazendo esse vídeo em conjunto. Eu trabalhei em 5 empresas aqui no Canadá, sendo como balconista, na faxina, e atualmente eu sou assistente administrativa, trabalhando em escritórios de advocacia. E eu já trabalhei em 4 empresas aqui no Canadá, sendo que a primeira era General Labor, trabalhei por um mês, e eu tirava rebarba de peças de plástico. As outras 3 eu trabalhei na minha área, que é usinagem CNC. Então são experiências diferentes na área industrial e na área administrativa, e nós vamos juntar tudo aqui para responder algumas perguntas e falar algumas curiosidades baseado na nossa experiência. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você tem esse tipo de curiosidade, considere se inscrever no canal, porque toda semana nós falamos algo sobre viver no Canadá. E se você tiver alguma pergunta, coloca nos comentários, quem sabe vira um vídeo no futuro. Sim. Primeira pergunta. Como é o ambiente de trabalho no Canadá? Tem muita pressão? Eu não senti tanta pressão assim não como eu sentia no Brasil. Em relação ao ambiente de trabalho, todos os lugares que eu trabalhei, eu tive um ótimo ambiente de trabalho. Tanto dos companheiros como da gestão, eu não tenho o que reclamar. Eu acho que varia muito de empresa para empresa, segmento para segmento, depende muito da função que você exerce, mas eu também não posso dizer que eu sofri pressão nas empresas que eu trabalhei. Você sempre tem o trabalho que você tem que desenvolver e espera-se que você entregue esse trabalho no dia, a hora exata que foi combinado ou acordado e que você finalize seu turno com tudo em dia. Mas pressão nunca sofri também. Segunda pergunta. Cobrança por produtividade ou entrega de resultados? Existe, mas assim, eu trabalho como assistente administrativo e eu ajudo na administração geral do escritório. Então eu sei que existem certos eventos e tenho datas para entregar certos projetos que eu tenho que desenvolver aquele trabalho a tempo. Mas eu não recebo cobrança o tempo todo. Como que tá? Já fez isso? Já fez isso? Não, eu tenho o meu tempo para fazer. Eles me dão o meu tempo e aí eles esperam que naquele dia, eu vou estar com o resultado pronto. E eu comunico se eu tiver algum problema. Mas eu nunca senti essa pressão por você tem que fazer, tem que terminar antes, isso é importante, isso não é importante. Então eu acredito que fica bem mais fácil de trabalhar assim. Já no meu caso, como existe um processo já definido para o componente que eu vou trabalhar, então já existe um tempo determinado para eu executar aquela tarefa. Eu tenho que trabalhar em cima daquele prazo que está ali. E eu tenho conseguido. E mesmo nos casos que eu não consigo exatamente aquilo ali, que eu passo um pouco do tempo, eu não tive nenhuma pressão no caso de por que você não fez no tempo, era para você ter terminado ontem, você não terminou. Eu sinto que é um ambiente muito mais light e eles entendem. Tem dias que produz-se bem, tem dias que existem vários problemas no meio. E quando tem picos de trabalho, também eles entendem que é um momento diferente, E que você vai precisar trabalhar mais. Fica bem claro para você e eles também entendem um pouco que você está trabalhando sob pressão ou que você está se esforçando mais. Eu tive um exemplo claro essa semana, que eu estava desenvolvendo uma tarefa e o meu líder estava junto comigo. Eu tive um desenvolvimento de um outro processo diferente na minha cabeça que agilizaria aquilo que eu estava fazendo e faria em menos tempo. E eu propus isso daí para o meu líder. Ele falou, não, relaxa. Falou, aqui ninguém está te cobrando produtividade. Está te cobrando? Você está sentindo alguma pressão sobre isso? Aí eu falei, não. Ele falou, então não se preocupa. Take your time. Faz desse jeito. Eu estava acostumado sempre em que a gente tem que sempre elaborar alguma forma nova, uma forma de fazer mais rápido, mais produtivo, mais eficiente. Nesse caso aí eu fiquei espantado e ele percebeu que eu poderia fazer num tempo que ele esperava, que era suficiente para aquilo e que eu não precisaria me estressar tanto com o trabalho. Terceira pergunta. Como é o
o feedback na empresa? Como eles lidam quando acontece alguma coisa errada ou quando você faz uma cagada? Não tive tantas experiências nesse sentido, mas a impressão que eu tive foi que a preocupação maior não é nem em relação ao que a pessoa fez, mas qual a falha no processo que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Então, primeiramente, eles pensam em resolver o problema do que aconteceu para não impactar nos prazos e depois eles voltam e analisam o que poderia ser melhorado. Já referente ao feedback, né, quando eles vão te chamar atenção por alguma coisa, eu acho que é bem direto. Eles vão direto ao ponto mesmo e às vezes chega até doer. Sim, não tem ficar soprando não. Eles realmente falam se foi sua falha, qual foi a falha, no que você precisa melhorar, você vai ouvir assim, ó, de uma vez. Só que uma coisa que eu acho bem bacana é que não tem rancor. Errou, corrigiu o erro, te deram a orientação para melhorar e a vida segue em frente. Você não vai ficar marcado por aquilo. Lógico, se ficar recorrente aí o problema, alguma solução vai ter que ser tomada. Mas em casos únicos, né, em coisas pontuais, não tem rancor. Pergunta número 4. Como eles lidam quando você tem algum problema, precisa sair mais cedo, perder um dia ou tá doente? Eu acho que é super tranquilo, né? Quando você liga avisando que não pode trabalhar hoje ou quando que você está doente, seu filho está doente. No meu caso, na minha empresa, eu tenho sick days, né? Eu tenho direito a 6 dias para ficar doente, eles vão me pagar normalmente e é só ligar, avisar que você não vai hoje e fica tudo bem, não tem problema. Eu também nunca tive problemas com isso. Todas as empresas que eu trabalhei, se eu precisei sair mais cedo, ou se eu precisei faltar por qualquer motivo, ou se eu estava doente, só a questão de avisar, eles nunca fizeram, nunca teve uma retaliação, nunca teve cara feia também. Na empresa que eu trabalho hoje, eu não preciso nem falar se eu preciso de um dia daqui 2, 3 semanas. Eu entro direto no sistema, faço a solicitação daquele dia, o gerente aprova pelo sistema também, eu não preciso nem pedir pessoalmente para ele. Uma coisa bem interessante aqui é que gravidez não é visto de uma maneira negativa, né? Não é visto com cara feia. A licença maternidade aqui no Canadá é de 1 ano, não tenho certeza, mas vou deixar escrito aqui quanto tempo é. E é bem comum aqui contratarem uma pessoa temporária para aquela vaga. Então já sabem que a pessoa vai ficar 1 ano fora e eles contratam uma pessoa para substituir com um contrato de 1 ano. Para contratar um funcionário não é tão burocrático quanto no Brasil, então fica muito mais fácil e também faz essa saída da maternidade ser bem mais tranquila, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Pergunta número 5. Existe muita cobrança para fazer hora extra, eles pagam hora extras ou fica como banco de horas e você folga depois e você tem facilidade para tirar essas folgas ou não? Na minha experiência aqui, hora extra é bem pontual. É quando tem um determinado projeto que precisa ser feito com uma certa urgência e aí eles abrem para hora extra. Não tem hora extra o tempo todo. Mas em todos os casos que aconteceu isso comigo, eles apenas comunicaram que estava aberto para fazer hora extra se eu quisesse. Não que era obrigatório. Todas as vezes que eu não fiquei, não teve nenhum tipo de retaliação também. Eles respeitam muito o meu ritmo. Se eu não puder fazer hora extra, não tem problema nenhum. Onde eu trabalho não tem hora extra. Se você precisar trabalhar mais, você folga as horas depois. E já aconteceu de eu trabalhar a mais e ter 1 ou 2 dias para folgar e eu só comunico. Gostaria de ter essa sexta-feira de folga. Tudo bem, pode ficar, não tem problema. Pergunta número 6. Como é o relacionamento com os colegas de trabalho? Eu acho que é igual em todo lugar, né? Existem profissionais bons e ruins, existem braços curtos e não braços curtos, existe gente boa e gente ruim em todo lugar do mundo e eu acho que o relacionamento com os colegas é igual, né? Tem aquelas pessoas que você gosta mais, tem aquelas pessoas que você vai se relacionar menos. Não vejo diferença nesse sentido. A diferença, lógico, é a cultural, que a gente já falou em outros vídeos pra vocês, mas no ambiente de trabalho ali, não vejo diferença. Eu posso dizer que a minha resposta seria a mesma. Nunca tive problema com nenhum relacionamento com um colega de trabalho. Sempre fui muito bem acolhido porque não entendia a língua, porque não entendia determinada expressão ou porque não conhecia o processo. Sempre tiveram muita paciência para explicar, mas eu não posso dizer que eu tive problema com colegas, não. A única coisa que eu percebo às vezes é que ninguém toca no trabalho do outro. Por exemplo, eu sou responsável por imprimir tal papel. Se eu não estou lá, ela vai falar, Sandra não veio hoje.
É assim que acontece. As pessoas, não é que faz braço curto, é que não vai fazer o que é do outro. Não tem aquela agilidade que nem a gente tem no Brasil. Ah, fulana não veio hoje, mas é só fazer isso, a gente dá um jeito, não. Provavelmente eles vão esperar a pessoa chegar no outro dia, não vão tocar na parte que o outro teria que fazer, a não ser que o superior solicite. Eu gosto de olhar para isso que acontece como uma forma de respeito, porque se é o seu papel fazer aquilo ali, é você que vai fazer, né? Não é outra pessoa que vai desenvolver aquilo ali por você. Mas aí pensando do lado da gente, né? Como a gente foi criado profissionalmente, dá um pouquinho de agonia às vezes ver as coisas tão simples que poderiam ser resolvidas mais rapidamente, não. Só que aí é o lance de experimentar, trabalhar em um país diferente com uma outra cultura. Essa correria que a gente está acostumado, aqui não acontece com tanta frequência. Vamos resolver logo porque tem que fazer, porque não sei o que, não. É muito mais... Pergunta número 7. Como é o relacionamento com os chefes? Eu não posso dizer que eu tive problemas de relacionamento com chefes. Foi sempre de uma forma muito respeitosa que o serviço foi passado. Quando eu precisei de alguma coisa também, foi com muito respeito. Depois de tudo que a gente falou aí, como que funciona o ambiente de trabalho, eu acho que fica muito mais simples, por exemplo, eu chegar e falar para o meu chefe, meu filho está com problema na escola, eu preciso ir lá hoje falar com o professor. Eu me sinto muito mais à vontade aqui do que no Brasil, porque no Brasil eu sempre sentia que eu estava fazendo alguma coisa errada quando eu estava deixando a empresa no meio do dia. E aqui eu sinto que eu tenho mais abertura. Mas eu acho que todo esse processo de ser mais tranquilo, eu acho que facilita a nossa comunicação com a gestão e eles entendem melhor também o seu lado pessoal e aí eu me sinto muito mais confortável em trabalhar dessa maneira. Pergunta número 8. Como funcionam as férias? Existe cara feia quando você pede férias? Não. As férias têm que ser planejadas, né? Por exemplo, eu tenho que tirar férias dentro do ano e eu tenho 2 semanas de férias pagas e eu posso tirar 2 dias aqui, 3 dias ali, 5 dias ali, da maneira que eu quiser e contam só dias úteis. O único, porém, é que eu tenho que planejar com antecedência, tanto com a minha chefe, também com os membros da equipe, para não ficar faltando pessoal no departamento. Mas fora isso, é só mandar a solicitação, dificilmente não vai ser aceita. A única coisa diferente no emprego que eu estou trabalhando agora, que é o primeiro que eu vou ter férias, é que as férias já são pagas em cada pagamento. Ou seja, eu tenho 3 semanas de férias por ano e eles dividem isso daí por pagamentos e eu recebo um valor a mais em cada pagamento referente a esses dias de férias. Ou seja, no dia que eu não for trabalhar, que eu decidi tirar as férias, eu não vou receber. Por isso eu tenho que administrar melhor o meu dinheiro para que naqueles dias eu tenha o meu pagamento guardado. Mas isso aí eu acho que é assunto para um outro vídeo. Com certeza. Porque tem muitas dessas diferenças dentro das leis trabalhistas ou de como funcionam as empresas que a gente vai fazer um vídeo no futuro. Então, ótima ideia. Se inscreve no canal. Pergunta número 9. Demissão. Como que funciona? Nunca fomos demitidos. Nunca fomos demitidos. Já pedimos demissão, mas nunca fomos demitidos. Pelo que eu percebo aqui, a pessoa só é demitida se ela não se encaixa na empresa. Nas empresas que eu trabalhei, você vê muita gente que trabalha há 10, 15, 20, 30 anos na empresa. Então dá para perceber que não existem demissões com muita frequência. Tem muita gente que começa a trabalhar numa empresa e se aposenta nessa empresa. E nós já pedimos demissão algumas vezes e sempre foi para trocar de emprego por um emprego melhor. Porque sim, existe muita procura de profissional aqui. Então você acaba encontrando condições melhores de trabalho. E todas as vezes que eu pedi demissão foi por esse motivo e eu nunca senti hostilidade, né? Muito pelo contrário. Algumas vezes a chefia ficou chateada porque eu estava pedindo demissão, porque eu era uma boa funcionária e eles não tinham orçamento para melhorar o salário. Mas assim, foi bem recebido a notícia da minha saída e você tem que avisar com 2 semanas de antecedência e nessas 2 semanas que eu trabalhei assim foi super tranquilo, teve lugares que eu tive até almoço de despedida e tudo mais. No meu caso foi a mesma coisa, também fiz isso 2 vezes e não teve nenhuma retaliação, não fui ignorado, trabalhei normalmente até o último minuto. Até carta de referência, né, para o processo de imigração, eles fornecem sem problema nenhum. Até referência para o emprego que eu estou trabalhando hoje, eu pedi para o meu gerente e ele
ele me deu a referência normalmente, sem problema nenhum também. Eu acho que o segredo é, faça um bom trabalho, seja profissional, seja um bom profissional, e aí você vai ter sempre portas abertas. Acho que esse é o segredo em todos os lugares do mundo, independente aí de qual seja o ambiente de trabalho. Lembrando que essa é a nossa experiência das empresas que nós trabalhamos, né, das coisas que nós vivemos. Com certeza tem muitas histórias positivas e negativas por aí para serem contadas também. Se você viveu algo diferente desse que a gente passou, por favor, deixa no comentário para a gente saber, para os inscritos saberem também. Essa informação é muito valiosa para quem está chegando. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenhamos ajudado vocês de alguma maneira com a nossa experiência. Não deixa de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. E a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!